beleza? Então vamos embora aqui começar, tá? A nossa primeira palestra do Weekend Essencial. Eu quero chamar aqui a nossa grande amiga, mentora, essa mulher que tem muito conhecimento a respeito dos óleos essenciais. Está se formando agora, eu já digo que ela é formada, mas ela não quer que eu diga, né? Uma baita aromaterapeuta e líder do Terra. Seja bem-vinda, minha amiga Marcele Oliveira, minha amiga. Seja bem-vinda, vamos embora. A palavra é tua. Obrigada, Rafa. Boa tarde, gente. Que vídeo incrível, né? A gente já começou lá em cima e eu quero, de início, agradecer o Rafa, a Renatinha, por terem me convidado mais uma vez. É sempre uma alegria imensa para mim falar dos óleos essenciais, porque eu sou simplesmente apaixonada por eles, sou apaixonada pela doTERRA e vivo doTERRA há 2 anos e meio, quase 3 anos, e a minha vida mudou completamente depois disso. Bom, gente, olha, como o Rafa disse, né, eu sou a Marcele, sou aromaterapeuta em formação, estou quase concluindo o curso, né, para pegar o meu registro. Sou servidora pública federal, trabalho no judiciário e faço doTERRA em tempo parcial. E fazendo doTERRA em tempo parcial, eu sou líder premier na doTERRA. Vai chegar, eu sei que eu vou chegar lá onde eu planejei chegar e estamos no caminho. Então, é uma alegria enorme estar aqui, em especial nessa 11ª edição, que é muito especial para nós, porque ela foi preparada totalmente para o universo feminino, e eu tenho certeza que todas as palestrantes de hoje têm um conteúdo incrível para mostrar para vocês, e eu sei que vai ser muito proveitoso. Então, Rafa, obrigada mais uma vez pelo convite. Quero agradecer também a Luziana, que é a minha mentora, né, a minha líder nesse negócio doTERRA, e se eu cheguei até aqui foi porque ela pegou na minha mão e não soltou, e não solta até hoje. Lu, todas essas palavras são direcionadas para o Rafa também, viu, Rafa? Olha, para a gente começar, eu quero pedir, quem puder, gente, abrir as câmeras. É muito ruim a gente falar com tudo fechado, só vendo um monte de nome e uma tela preta, né? Então, eu sei que tem gente que às vezes está num local que não pode, está aproveitando, fazendo outra atividade, porque não teve como parar e sentar para assistir. Mas, na medida do possível, eu queria pedir para vocês abrirem as câmeras, tá bom? Deixa eu ver os rostos de vocês, vamos compartilhar, porque a gente tem muito conteúdo interessante. Rafa, você já me colocou como host? Sim, você já está como anfitriã, né? E já até dando recado que hoje a gente vai ter sorteios, né? E aí, o que a gente faz? A gente vai printando a tela aqui, aí a gente pensa no seguinte, o que você acha da gente só vai poder ser sorteado quem tiver com a câmera aberta? Ah, eu acho uma ótima ideia. Vamos abrir as câmeras, gente. Quem quer ganhar óleo de brinde? Vamos lá. Eu vou começar a compartilhar aqui, então, a minha tela. Vocês estão vendo? Tá todo mundo vendo? Faz um sinalzinho para mim, tá vendo? Então tá bom, deixa eu só mudar aqui, peraí. Só ajeitar aqui onde aparece para mim, senão eu não consigo ver muito bem. Olha, gente, o nosso assunto é hormônios femininos e óleos essenciais. Esse é um tema incrível, porque ele é alvo de uma descoberta pessoal minha, e que foi uma descoberta muito transformadora. Eu sei que a grande maioria das pessoas que estão aqui tem muitas experiências para contar com os óleos essenciais, né? Se você está aqui hoje e você não tem experiência com os óleos essenciais, eu tenho certeza que essa tarde vai ser uma tarde de muitas descobertas, tá? Então, eu quero começar dizendo, só para a gente nivelar o conhecimento, eu quero começar um pouquinho do início. Eu sei que, para quem já está na doTERRA há um tempo, talvez esse conteúdo inicial seja muito simples, mas é importante para a gente ir traçando uma linha de raciocínio e chegar num entendimento que todos possam atingir, tá bom? Ah, passou. Não estava passando, gente. Olha, então vamos recordar rapidamente o que significa aromaterapia, né? Quando a gente fala em aromaterapia, nós estamos falando em terapia com aromas, né? Que é uma terapia com cheiros, digamos assim. E são
em especial os cheiros que são extraídos, né, através dos óleos essenciais, porque são eles que contêm esses aromas, né? E o que é a aromaterapia? Ela é uma terapia de natureza sistêmica. Quando a gente fala em algo sistêmico, a gente está falando de algo como um todo, né? Então, a aromaterapia, ela é voltada para o ser humano e para, mais que isso, para um olhar sistêmico do ser humano. Ou seja, o objetivo da aromaterapia é olhar o ser humano como um ser único, um ser individual, onde todo o seu organismo funciona de natureza sistêmica, como um único sistema. Nós somos um único sistema, né? Nós somos um sistema único. O nosso coração não está desvinculado do nosso dedinho do pé, porque se o coração parar de bater, a circulação não chega lá, o dedinho morre também, né? Então, quando a gente fala em aromaterapia, nós falamos numa consciência do todo. Isso é muito importante para a gente começar, tá? E a gente sabe que na aromaterapia, a gente tem 3 vias para essa terapia com aromas, né? Quais são as vias? O uso tópico, a via tópica, né? A via interna e a via aromática. E eu quero focar um pouquinho aqui na via aromática, tá? As 3 vias, elas trazem resultados muito positivos. Todas as 3. Não tem uma via melhor que a outra. Depende do objetivo nosso, do resultado que a gente espera. Eu vou falar da via aromática porque é a via que nos interessa hoje, não significa que é a melhor via. Às vezes sim, às vezes não, tá? Então, olha, na via aromática, nós temos algo muito, muito peculiar, né? O que é a via aromática? É a gente pingar o óleo na mão, né? Ou no difusor, eu estou aqui, como eu disse, com gerânio, inalar profundamente. Eu vi que o Rafa a fumacinha do Rafa estava dando para ver, né, Rafa? Que você está também com o seu difusor ligado aí, não? Isso aí, muito bem. Então, a via aromática é a via que a gente inala os óleos essenciais. Pode ser na mão, pode ser num difusor elétrico, pode ser num difusor pessoal. Eu não sei se aparece para vocês, mas eu estou com um difusor pessoal aqui, que também está com o gerânio, tá? O gerânio hoje é o meu óleo. E tem algo muito interessante na via aromática, porque a via aromática, ela tem o poder de afetar diretamente as nossas emoções. Vocês podem ver nessa imagem aqui, que nós temos... Deixa eu ver, não está aparecendo aqui para mim a canetinha, mas dá para eu mostrar. Está todo mundo vendo aí, o sistema límbico, né? O nosso sistema límbico é o centro de controle das nossas emoções. E o sistema límbico, ele tem neurotransmissores que ficam vinculados ao canal olfativo, que é o nosso nariz, né? Então, quando a gente inala um óleo essencial, esse óleo essencial tem o poder de afetar imediatamente as nossas emoções. Isso é maravilhoso, né? E nós já sabemos disso. Então, olha, o aroma afeta diretamente as nossas emoções. É isso que precisamos entender. Quem aqui não tem uma boa memória com relação aos aromas? Eu sempre conto que eu tenho uma memória incrível com relação ao aroma do bolo de fubá. Porque a minha avó fazia um bolo de fubá maravilhoso. Então, toda vez que eu sinto o cheiro de bolo de fubá, isso me remete ao aconchego, ao amor, à dedicação e até sentimentos de saudade, né? E quem não tem experiência com algum aroma, não é mesmo? Agora, quando a gente fala dos aromas dos óleos essenciais, é ainda mais incrível, gente. Por quê? Porque eles não só geram memórias, como eles podem transformar e melhorar as nossas emoções. Gente, isso não é um presente. É um presente, né? Então, olha, eu quero mostrar para vocês essas imagens. Prestem bem atenção. Eu sei que nesse momento vai parecer um pouquinho complexo, mas calma, vai ficar muito simples da gente entender logo mais. Então, vejam, essa primeira imagem, a imagem da esquerda em cima, é a imagem do nosso sistema límbico.
certo? Aqui embaixo do sistema límbico, nós temos uma pequena parte, que é essa parte aqui, que posso até dizer o nome, mas não nos importa. O que importa é nós entendermos isso. Nós temos uma pequena parte que é responsável, é a figura de baixo, que é responsável, agora, a figura da direita, por essa glândula. Essa glândula, gente, é a hipófise, tá? Então, o sistema límbico controla a hipófise, certo? O sistema límbico é responsável por gerir as nossas emoções e o sistema límbico controla a hipófise. Marcelo, o que é essa tal de hipófise, né? A hipófise, gente, é a glândula, ela é chamada de glândula mãe, para vocês terem ideia. É uma glândula que é situada no cérebro, né, como vocês viram, e ela governa toda a produção hormonal no nosso organismo. Aquele pedacinho lá que eu mostrei para vocês é o hipocampo, tá? Então, nós temos o sistema límbico. No sistema límbico, nós temos o hipocampo, que é uma parte do sistema límbico, e o sistema límbico governa a hipófise. E a hipófise, gente, é a glândula mãe. Vejam na figura esquerda quantos hormônios no nosso organismo é de responsabilidade da hipófise. Vejam na imagem à direita, todos os órgãos do nosso corpo, tudo no nosso corpo que é de responsabilidade, cuja regulação é de responsabilidade da hipófise. O córtex adrenal, que são as glândulas suprarrenais, é onde produz o cortisol, tá, gente? O hormônio do estresse. A tireoide, o órgão reprodutor masculino, o órgão reprodutor feminino, as glândulas mamárias, os ossos, o próprio desenvolvimento das mamas e do órgão reprodutor feminino, os rins. E esses aqui são os principais, gente, são mais de 15. Vocês conseguem perceber a importância da hipófise no nosso organismo? Ela regula praticamente toda a produção hormonal do nosso organismo. Então fica fácil a gente entender que se a hipófise não vai bem, o nosso corpo não vai bem, certo? Agora eu quero mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Esse gráfico, gente, é o gráfico das dosagens hormonais na mulher durante o ciclo menstrual. Esse gráfico é um gráfico que acontece todo mês na nossa vida. Então, vamos pegar a linha verde, gente. Ele começa tímido, sobe um pouquinho, baixa, vai embora. Agora vamos olhar a amarela. Começa tímida, de repente, opa, vai lá em cima. Quando chega lá em cima, mal chegou lá em cima, já cai. Puf. Agora vamos olhar a azul. Começa lá embaixo, quando acha que vai subir, bum, despenca de novo. E a vermelha, que eu mais amo. Começa tímido, sobe um pouquinho, cai, depois vai lá em cima, quando está lá em cima nas alturas. Olha, os homens que estão aqui, se depois de vir esse gráfico, reclamarem de mau humor, de mulher que está descontrolada, de qualquer coisa relacionada à mulher, vai levar um puxão de orelha. Porque me diz uma coisa, não é simples. Vocês acham que é simples conviver com isso, com essas oscilações? Não é, né? Olha, para completar, eu quero contar para vocês o que acontece com os homens. Eu até escrevi aí, ó. Os homens, quando chegam na puberdade, a hipófise comunica diretamente com os testículos. E pronto, os testículos começam a produzir testosterona. E acabou, e essa comunicação não se encerra. E o homem morre com a produção normal de testosterona. Se tem problema com a testosterona, é porque teve algum problema na hipófise. Mas não tem oscilação hormonal nenhuma. Agora, gente, vejam o que acontece com a mulher. Vejam o que acontece com a mulher. Tudo isso para as preciosidades, que são as crianças, né? Que são geradas através de nós. Então, não é simples, gente, não é simples para o organismo. E aí, eu quero voltar lá naquele começo. Será que toda mulher é igual? É aqui que precisa entrar a nossa consciência do todo.
Porque nós somos seres únicos e nós somos seres individuais. Os fatores que vão afetar o meu corpo não são necessariamente os fatores que vão afetar o seu corpo. De repente, você trabalha de plantão, seu ciclo circadiano é um horror, porque você passa a noite acordada. Mas eu não, eu durmo a noite inteira. Mas eu tenho uma atividade muitíssimo estressante e passo o dia sentada. Percebem como a gente não pode igualar as pessoas? Nós precisamos entender que nós somos um todo, nós somos afetados por agentes externos e internos, e nós somos também seres individuais. E é nesse ponto aqui que pode ocorrer uma desregulação hormonal. Justamente porque eu sou um ser único, justamente porque eu sou um ser individual. Certo? E agora eu quero convidar vocês para a gente fazer o caminho contrário. E eu sei que agora tudo que pareceu complicado vai ficar muito claro. Muito claro. Eu disse para vocês que nós temos o sistema límbico, que controla as nossas emoções. No sistema límbico nós temos o hipocampo. E o hipocampo é responsável por regular a hipófise, que produz os nossos hormônios, certo? Agora, vamos fazer o caminho contrário. A hipófise é controlada pelo hipocampo. O hipocampo é controlado pelo sistema límbico. E o sistema límbico rege as nossas emoções. Vocês conseguiram virar a chave? Conseguiram entender o que eu quero dizer? Gente, é tão simples. É tão simples. E quando a gente entende isso, é tão transformador. O que eu quero dizer é o seguinte, gente, não tem como a gente falar de controle hormonal feminino sem falar das emoções. Porque o que produz os hormônios no nosso corpo é a hipófise, que é regulada pelo centro de controle das emoções do nosso corpo. Então, se nós queremos ter hormônios equilibrados, se nós desejamos que os nossos hormônios estejam equilibrados, nós precisamos cuidar das nossas emoções. Hoje, gente, a nossa próxima palestra é uma palestra incrível que vai tratar justamente das nossas emoções. Então, se fosse você, não perderia, porque vai ser incrível. E à medida que a gente aprende a cuidar das nossas emoções, os nossos hormônios são regulados automaticamente. Não há desequilíbrio hormonal, gente, se as emoções estiverem controladas. Porque se nós tivermos um equilíbrio do sistema límbico, a hipófise, por consequência, vai estar equilibrada. Me digam aí no chat. Me digam se isso é maravilhoso ou não é. Contem aí para mim, o que vocês estão achando disso? Quem descobriu isso agora? Se isso é ou não é muito incrível? Rafa, conta aí para nós. Quero que vocês me contem. Eu vou esperar um pouquinho para vocês poderem contar. Ó, descobri agora. Descobri agora. Isso é, gente, simplesmente sensacional. Por quê? Porque nós temos muitos recursos para cuidar das emoções, não é mesmo? E aí eu quero perguntar para você agora uma coisa. Como você se sente? Se preparem para responder aí no chat para mim. Quantos itens vocês disseram sim, tá? Eu quero saber. E como você se sente? Na última semana, você consegue se lembrar de algum momento, talvez no final do dia, em que você sentiu que estava se arrastando de uma tarefa para outra? Meditem aí, me digam quantos sims vocês vão responder.
Nesses momentos sem energia, não parece que tudo que você vai fazer, desde dirigir para casa, como brincar com seus filhos, ou até mesmo preparar um simples jantar, parecem tarefas exaustivas? Esse é o 2. O 3. Existe um momento em sua vida em que você começou a pensar: o que está acontecendo com a minha energia? Tem algum momento do dia que você se olha no espelho e fala: quem é essa pessoa? Ou ainda, essa pessoa não sou eu. Sente que em momentos do dia você vive lutando contra a exaustão ou estresse crônico? Você já se sentiu culpada por não ter tempo para si mesma? O que vocês acham? O que vocês me dizem? Muito sims, não é? Muito sims. Então, eu tenho uma péssima notícia para te dar nesse momento. Isso é desregulação hormonal. O nosso organismo, ele não foi feito para se sentir assim, né? E a desregulação hormonal, ela acontece principalmente por causa do desequilíbrio das nossas emoções. Mas também por carga tóxica e por outros agentes externos, né? Excesso de cargas tóxicas. E qualquer ponto que eu pegue fora das emoções para analisar, não tem como, a gente cai nas emoções. Ah, desregulou o hormônio porque se alimenta muito mal. Será que se eu tivesse com a autoestima melhor, eu teria condição de me cuidar melhor e de ter ânimo para fazer uma alimentação melhor? Então, tudo que a gente pega, gente, se a gente pegar lá a raiz do problema, a gente cai nas emoções. E é isso que a gente precisa compreender e hoje tomar a decisão de mudar. Hoje, dizer para mim mesma: as minhas emoções não podem esperar. Porque se eu estiver com as emoções equilibradas, tudo vai funcionar melhor, né? Essa é a má notícia, né? Essa é a má notícia. Então, olha, quais são os sintomas? Como é que a gente pode traduzir esses sintomas? Olha, insônia, má digestão, cansaço intenso, fome excessiva, ansiedade, menstruação desregulada, alterações de humor, queda de cabelo, aumento de peso, dor de cabeça, as alterações na pele, como o aparecimento de acne, por exemplo. Isso tudo é sintoma de desequilíbrio hormonal. Agora, com relação aos sintomas, me digam aí no chat, quem sente assim? Quem sente esses sintomas? Se sentir mais de 3, comenta aí para mim. Eu. Sim, eu, do jeito que quiser. Mais de 3 desses sintomas. Vamos ver se nós temos. A Rosana está dizendo aí todos os dias, né? A Kátia tem consciência disso, eu. Mira, é isso. É chocante a gente descobrir isso, não é, gente? Isso é muito chocante. E essa é a má notícia, né? Essa é a má notícia. Tudo isso é fruto do mau funcionamento do nosso organismo, né? Quando a gente está com um organismo que não funciona bem, quando a gente está com um desequilíbrio imenso dos hormônios, é isso que acontece com a gente. Eu confesso para vocês que quando eu me dei conta disso, eu falei: meu Deus do céu, só tem um sintoma aí que eu não tenho. Só tem um, gente, o resto tudo eu tenho. E é normal a gente se sentir assim, né? Não é?
Não, gente, não é normal a gente se sentir assim, né? Nós somos seres que fomos criados para sermos completos. E não é normal. E a gente não pode se acostumar com aquilo que nos faz mal, né? E às vezes a gente entra numa zona de conforto daquilo que é ruim. E a gente se permite isso tantas vezes, não é? Agora, tem uma coisa a dizer para vocês. Quem consegue me dizer o que essa imagem diz? Alguém faz ideia do que diz essa imagem? Ah, essa imagem pode dizer muitas coisas, né? Eu dei uma péssima notícia para vocês. Mas essa imagem quer dizer o seguinte, que depois da tempestade, sempre vem a bonança. Ou, depois do inverno, sempre vem a primavera, como a gente pode dizer também, né? E eu dei má notícia, mas eu tenho boas notícias. E quem sabe dizer qual é a boa notícia que eu tenho? Nós temos olhos para isso, gente. Isso é incrível, nós temos olhos para isso. Eu sou uma pessoa completamente apaixonada pelos olhos, por tudo que eles podem fazer por nós. E, assim, é uma alegria imensa poder dizer que nós temos olhos para isso, e eu quero comemorar isso com vocês, né? Nesse mês da mulher. Então, eu vou colocar um áudio aqui que traduz tudo que nós podemos ser. E se nós não somos, eu quero convidar você a tomar essa decisão por você hoje, para que você seja, porque você pode ser, e você tem um suporte à sua mão para isso. Você consegue ouvir ou não? Eu ponho de novo, não tem problema, porque eu quero que todas ouçam, porque isso é muito importante. E se não der para ouvir, tá tudo bem, nós temos a letra aí, né? Mas eu vou tentar fazer o microfone pegar, Rafa. Pegou ou não? Tá tudo bem, era para ser lindo para a gente conseguir ouvir, mas se a gente não conseguiu, não tem problema. O que eu quero. Vocês conhecem essa música, né? Vocês sabem o que ela diz. Nós somos isso tudo que está dito aí, né? Nós somos essas mulheres que são imparáveis, que são invencíveis, que conseguem fazer tudo o que se propõe e com sucesso. Nós somos aquelas mulheres que, mesmo com cólica, tá de maquiagem de salto alto, não é? Nós somos as mulheres que somos confiantes, que são imparáveis. E eu quero deixar essa mensagem para vocês hoje. Se você não é essa mulher, nós temos olhos para isso. E aí eu quero mostrar para vocês as minhas sugestões de hoje, que são simples. E são simples e são muito acessíveis. Olha, as sugestões que eu quero deixar para vocês hoje são de 3 óleos incríveis. O primeiro deles, como vocês devem ter percebido, é o gerânio, né? É o gerânio. Não pensem vocês que o que a gente sugere, a gente não usa, tá? Tudo que a gente sugere é fruto de experiências incríveis que nós temos. O gerânio, gente, é um óleo muito especial. Eu costumo chamar o gerânio do meu potinho de amor. Porque o gerânio é aquele óleo que me envolve. É aquele óleo que me faz me sentir plena, me sentir capaz, me sentir transbordante. Eu estou usando o gerânio hoje, desde hoje de manhã.
A hora que eu sentei aqui de manhã para dar uma revisada nos slides, eu já usei o gerânio e eu continuo usando. Eu usei o gerânio como meu perfume, eu estou com gerânio no meu difusor pessoal. Usei no início da aula, porque ele tem esse poder de nos envolver, de renovar o amor próprio, de fazer com que a gente se sinta plena. Esse é o primeiro. O segundo que eu quero sugerir é o Claricalme, gente. O Claricalme é um mix muito especial, porque ele é um mix que trabalha toda a regulação hormonal do nosso sistema reprodutivo, tá? Ele é específico para o sistema reprodutivo. Isso é maravilhoso em qualquer idade, desde a puberdade até a maturidade. Quem assistiu a minha aula no weekend passado sobre maturidade feminina, eu falei dele, né? Falei do Claricalme. Então, ele é um mix excelente para todas as idades de regulação hormonal. E, por fim, o Whisper. O Whisper nós temos em duas versões, tá? Nós temos o óleo e nós temos o Whisper Touch, que está aí na foto para vocês. Gente, eu tenho o Whisper Touch, mas ele está perdido em alguma bolsa. Então, como eu tenho óleo, eu separei o óleo aqui para mostrar para vocês, tá? O Whisper, gente, primeiro que ele é uma fragrância que ele se adapta a nós. Então, é claro que a base do cheiro do óleo, ela permanece a mesma em todas as pessoas, mas algumas nuances mudam de pessoa para pessoa. Então, ele acaba se tornando um perfume único, né? Mas muito mais do que um perfume único, ele auxilia justamente na regulação da hipófise, de todos os hormônios femininos. Então, pense o seguinte, olha que maravilhoso você ter à mão um óleo que, além de ser um perfume exclusivo, ainda vai trabalhar suas emoções, ainda vai trabalhar a regulação dos seus hormônios. Isso é maravilhoso, né? E aí vocês podem me perguntar, Marcele, e a receita? Como é que eu uso? Gente, não tem receita hoje. Eles já estão prontos. Olha que maravilha. Os nossos rolons são maravilhosos por isso, né? Eles já estão prontos. Marcele, e o gerânio? Usa de forma aromática. Usa de forma aromática, que ele vai mexer diretamente no centro das suas emoções. Coloca no seu difusor pessoal. Passa atrás das orelhas também, como perfume, pode ser, tá bom? E o Claricalme, a gente usa diretamente no ventre. Diretamente no ventre. Ele já vem na diluição para uso diário, não tem nada que se falar de pausa na utilização desse óleo, tá? A pausa é a janela terapêutica, né, tecnicamente falando. Então, eu posso usar diariamente. E o Whisper, quantas vezes quiser, do jeito que você quiser, ele é seu perfume. Uma maneira maravilhosa é passar atrás das orelhas, tá? Passa na nuca, passa como perfume mesmo, passa no pescoço, passa no pulso, tá? Pode passar um pouquinho na roupa, não tem problema. Então, essa é a minha sugestão para a gente trabalhar o equilíbrio hormonal feminino, certo? E para nós encerrarmos, eu quero deixar essa reflexão para vocês, que é uma reflexão que está no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 32b, que diz isso: é melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Então, cuide-se, ame-se, priorize-se. E eu tenho certeza que tudo irá muito melhor. Um beijo. Rafa, mereço um presente pelo tempo da minha aula. Espero que vocês tenham gostado. Estou disponível uns minutinhos. Uns minutinhos, Rafa? Uns minutinhos? Galera, que show, Marcele. Nossa, acho que a mulherada aí, eu vi muitos sims, falei, nossa, caramba, todos, né? Nossa, 4 desses. Eita, e agora, o que eu faço? Né? Vamos lá, galera, olha, a gente ainda tem aqui, ó, 5 minutinhos para perguntas e respostas.
tá? E quando a gente finalizar essas perguntas e respostas, vou trazer uma novidade aqui, né, que surgiu, conversando com a Marcele, né, e com a Ana, surgiu uma novidade bem legal que vocês vão gostar, tá? Vocês vão gostar muito em relação às palestras que estão acontecendo e o que vai acontecer, daqui a pouquinho eu falo. Beleza? Vamos lá, perguntas e respostas. A gente tem 5 minutinhos aqui, né, para poder tirar dúvidas. Tem alguém com dúvida aqui que queira compartilhar com a gente? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver. Pergunte agora, galera. Eu vi que tinha uma pergunta aqui de uma moça aqui que falou o seguinte, que ela entendeu a questão, né, das emoções, que realmente, pô, a gente precisa controlar as emoções, mas o difícil é fazer isso sozinha, né? Foi o que ela comentou, eu vi aqui nos comentários. Olha, sabe o que eu tenho a dizer? Nós temos olhos para isso. Exato. Não é difícil. Sem você falar. Minha querida, anote esses 3. Coloque-os por seus companheiros. Gerânio, Claricalme e Whisper. No próximo weekend, você me conta. Você chega no chat e abre o chat dizendo, gente, quero contar para vocês o que aconteceu depois de eu colocar esses 3 olhos na minha rotina. Olha. E eu quero falar uma coisa, gente, não tenham medo de usar os olhos. Não tenham receio de usar os olhos. Sabe o que a gente precisa ter receio de usar? A gente precisa ter receio de usar, colocar no nosso organismo aquele monte de carga tóxica. Eu vou contar rapidamente uma experiência de uma mãe outro dia. Ela me mandou uma mensagem preocupada, falou, Marcélia, minha filha está com uma assadura terrível. Será que eu posso usar lavanda? Se eu diluir, eu posso, porque ela é tão novinha no uso tópico. Falei, você está pensando em diluir a quanto? Ela falou assim, a 0,25. Aí, ela pegou o print da pomada de assadura e mandou para mim, da composição da pomada de assadura. E aí eu falei para ela, o que você vai escolher? A pomada de assadura ou óleo essencial de lavanda? Então, gente, não tenham medo. Eu estou com gerânio aqui, eu estou com lime na minha água, tá? Porque o lime é energizante também. Nós não precisamos ter receio de usar. Eles são seguros, eles são poderosos e eles não fazem mal. Para fazer mal, só para vocês terem ideia, para intoxicar por lavanda, são 14 vidros de lavanda de 15 ml. Caramba. Se você tomar 14 vidros de laranja de 15 ml, aí sim eles vão te fazer mal. Tá bom? É exatamente isso, né? A gente está com essa situação em casa, né? Com a nossa princesinha Yasmin. E aí a Renata, por já amar os óleos essenciais e já usar demais, ela fez exatamente isso, né? Acho que uma das fraldas talvez tenha trazido uma certa alergiazinha a ela. O que ela fez? Tinha uma pomada e tinha ali a lavanda. Pegou, fez ali a misturinha e tal, começou a usar a lavanda. Foi tipo assim, acho que 1 para 2 dias, né? Não sei se a Renata está aqui na sala agora, né? Mas foi acho que 2 dias assim, ficou zerada, não ficou um vermelhinho nem nada. Né? Então, realmente, isso aí que você falou vale demais, não ter medo mesmo, né? E às vezes a gente fica assim, sabe, com receio e pega, vai olhar uma pomada, né, petrolato e não sei o que e tal, e a gente não tem medo de usar. E aí, quando a gente fala de algo 100% puro, a gente fica com receio, né? Isso mesmo. Rafa, tem uma pergunta muito interessante aqui da Kátia. A Kátia diz o seguinte, Marcele, quando eu rejeito um óleo, eu faço um blend e adiciono. O que você sugere com gerânio? Olha, Kátia, eu vou te falar uma coisa que eu sugiro, que não é nem nada do que eu disse, tá? Mas eu vou te falar. Na psicoaromaterapia, quando você rejeita um óleo, significa que aquele sentimento precisa ser trabalhado em você, tá? Então, eu vou ser sincera com você. Quando a gente rejeita o óleo essencial de gerânio, que é um cheiro muito intenso mesmo, significa que eu preciso trabalhar o meu amor próprio. É isso que significa na aromaterapia, tá? Então, o que eu sugiro? Introduzir bem devagar, do jeito mesmo que você falou. Faço um blend e adiciono, tá? Paralelo a isso, nós podemos ter outras cautelas. Então,
O que eu te sugiro? Se você está rejeitando o amor próprio, isso deve ter uma causa. Se você conhece a causa, procure um óleo que trabalhe aquela causa. Marcele, não conheço a causa. Forgive, tá? Vou escrever aí no chat. É o óleo, é o mix do perdão da doTERRA. Forgive. Faça um trabalho com Forgive de inalação profunda por pelo menos 21 dias. A partir, depois, né, finalizado esse período, aí começa a introduzir o gerânio diluído e assim sucessivamente, tá bom? Aos pouquinhos, até você conseguir fazer igual eu faço. Maravilhoso. Eu me sinto muito empoderada com esse óleo. Show de bola, show de bola. A pessoa até respondeu aqui, ó, né, Kátia? Pô, precisava ouvir isso. Que legal, que legal. É isso, né? Eu imagino que talvez vocês tenham muitas perguntas surgirão, eu tenho certeza, né? Quando as pessoas reverem essa matéria, né, essa palestra, né? E quando as pessoas pararem para refletir depois do, né, encerrar o weekend, acredito que as pessoas vão parar, vão refletir e vão pensar o seguinte: nossa, eu podia ter perguntado isso para a Marcele. Pô, não deu tempo de perguntar o que eu queria para a Marcele. Né? E o que acontece? Qual foi a ideia que surgiu? Aí eu quero saber de vocês aqui no chat agora, para a gente já ir encerrando aqui essa primeira mega aula aqui. Me respondam o seguinte: o que vocês acham de ter um dia, né, um horário à noite agora, durante a semana, de perguntas e respostas com a Marcele? Eu não sei se o pessoal gostou, Marcele, da sua apresentação. Né? Então, será que eles vão gostar, né, de um dia, de uma noite, né, com perguntas e respostas com a Marcele? O que vocês acham? E só vai ter se eu tiver aqui várias pessoas que quiserem. Né? O que vocês acham? Primeiro, digam se vocês gostaram da palestra da Marcele e o que vocês acham de ter uma noite de perguntas e respostas com a Marcele? Vocês topam? Gostaram? Vão participar? O que vocês acham? Ela vai tirar, né, um momento ali da agenda dela só para responder várias perguntas em relação ao que vocês viram aqui no weekend. O que vocês acham da ideia? Nossa, seria top, Marcele disponível para tirar nossas dúvidas? Pô, top demais, com certeza, amei. Ela é simplesmente demais, show de bola. Marcele, acho que o pessoal gostou, hein? Eu acho que o pessoal se amarrou na ideia, hein? Beleza, então é o seguinte, ó, agora, durante, né, finalizando o weekend aqui, eu vou soltar, tá, os flyers, né, com as agendas da semana. Então, essa foi uma ideia que surgiu. Então, a gente vai ter, pós-weekend, perguntas e respostas com o palestrante. Beleza? Então, a gente vai ter 1 hora aí, 1 hora e meia durante a semana, tá? Cada dia, um palestrante vai disponibilizar ali da tua agenda só para responder as perguntas de vocês. Beleza? Marcele, mais uma vez, minha amiga, gratidão por essa mega palestra, né? Eu não sei nem quanto custaria para te contratar para dar uma palestra dessa, né? E, pessoal, mensagens de gratidão para a nossa, né, professora aqui, Marcele. Minha amiga, gratidão.